Deus. Quem está animado aqui por estar na casa do Senhor? Amém? Que bom, né? Começar o nosso dia falando com o Senhor, entregando nossa melhor adoração, recebendo uma palavra do Senhor. Não tem coisa melhor, né? Te brincar, toda vez que a gente vai no face a face, fala assim, nossa, como eu queria que fosse sempre assim, né? Acordar ouvindo da palavra do Senhor, dormir ouvindo da palavra do Senhor. E nós estamos aqui nesse dia para receber uma palavra do Senhor para as nossas vidas, amém? Eu queria que você já abrisse sua Bíblia em 1 João 5,14. 1 João 5,14. Nós vamos falar um pouquinho de uma coisa muito importante para a vida do cristão. Aquilo que, desde quando nós aceitamos a Jesus, ou até mesmo antes, nós entendemos a importância disso. Eu queria compartilhar com vocês o poder da oração. 1 João 5,14 diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Amém? Amém. Então vamos lá, gente. Sem dormir, eu sei que de manhã, né? Eu falo por mim, tá? Eu tenho muita dificuldade de acordar cedo. Minha esposa que sofre, né? Então, vamos prestar atenção porque é algo muito importante. O Senhor tem falado comigo já há um bom tempo. E orando e buscando aquilo que o Senhor queria falar aos nossos corações nessa manhã, Ele trouxe isso sobre o poder da oração. Muitas vezes, nós como cristãos, nós entendemos a importância de orar, nós entendemos quem Deus é e o que acontece quando nós oramos, né? Quando nós oramos, nós recebemos cura, quando nós oramos, a nossa casa é transformada, quando nós oramos, acontecem as coisas, amém? Todo mundo acredita nisso? Amém, né? E o que o Senhor falou muito ao meu coração? Que muitas das vezes nós terceirizamos a oração. Muitas vezes nós achamos que a oração é simplesmente um ministério de intercessão. Eu não sou boa para orar. Eu não sei orar, eu não sei falar palavras bonitas, mas o primeiro ponto que eu trouxe aqui é a simplicidade da oração. Nós, como pastores, nós nos sentimos extremamente honrados quando algum de vocês vem e pede uma oração para nós. Mas não tem alegria maior quando vocês chegam, eu orei pela minha família e minha família está aqui hoje. Eu orei e eu fui curado. Eu orei e eu fui transformado. Não tem coisa melhor do que, olha, aquilo que você ministrou naquele domingo, eu orei, cheguei em casa e orei e aconteceu. Porque nós queremos que vocês entendam o que a palavra de Deus diz sobre a oração. Aquilo que pedires em meu nome. Não aquilo que os intercessores pedirem, aquilo que os pastores pedirem. Isso é uma coisa simples que todos nós podemos fazer. E é isso que o Senhor, nessa manhã, quer que você entenda. A simplicidade. A simplicidade de até mesmo uma criança poder orar e vai acontecer. Eu lembro, quando eu estava escrevendo essa ministração, eu lembrei de algo que acontecia muito comigo quando eu era criança. Toda vez, quando eu era criança, eu tinha dor de cabeça ou me sentia mal e eu falava pro meu pai e pra minha mãe: mãe, eu tô com dor de cabeça, pai, eu tô com dor de cabeça, tô passando mal. E a primeira coisa que meu pai falava assim: já orou? Gente, vou abrir meu coração. Eu falava assim: mas eu tô pedindo um remédio. Eu tô falando que eu tô... Como assim? E toda vez ele falava: já orou? E eu não entendia, tipo, tá bom, mas o que eu preciso? É um remédio. E o remédio vai tirar a dor de cabeça. O remédio vai tirar o enjoo. Até que um dia, quando eu era criança, meus pais não estavam perto de mim. Eu acho que eu estava indo para alguma coisa da igreja, que eu lembro que a gente estava no ônibus. E veio uma dor de cabeça tão forte, e eu... não tem remédio. Aí o que eu lembrei? Já orou?
E aí, o que eu fiz? Quietinha, orei. A dor de cabeça passou. E eu falei, uau, isso não dá certo? Funciona mesmo? E aí eu falei, beleza. Aí eu cheguei até lá na programação. E uma pessoa falou assim, um amigo meu, tô com muita dor de cabeça. E aí eu pensei, e se só funciona comigo? Olha como a criança, né? Não, mas meu pai falou que vai. E aí eu orei e deu certo. Então, quando nós entendemos o poder da oração e nós fazemos, nós começamos a desfrutar daquilo que o Senhor é. O nosso Deus é um Deus de cura, amém? Então, quando nós oramos, nós reconhecemos e vivemos o Deus de cura. E aí eu falei, esse negócio funciona, vou começar a orar mais. Meu pai, ele tinha problema de visão, graças a Deus hoje ele está bem melhor e foi curado em relação a isso. E aí toda vez que chovia, nós não podíamos ir para a igreja. Eu sempre morei nessa região, minha tia igreja é lá perto do aeroporto de Congonhas, então era muito longe. Então toda vez que chovia a gente não podia ir para a igreja, eu ficava muito triste. E aí nós se arrumamos um dia, tudo certo, nós fomos indo em direção no carro, começou uma tempestade. E antes, eu brinco até que eu tenho um pavor de Fusquinha por conta disso, dessa época. O Fusquinha, você não via nada, embaçava tudo. Então, mais ainda, o motivo pelo meu pai não dirigir na chuva. Então, ele virou pra gente e falou assim, hoje nós não vamos. E eu falei, não, mas eu preciso ir para a igreja. E eu falei, não, pai, vamos. Ele, não dá, Natália, tá chovendo muito, não tem como. Aí eu lembro que eu entrei dentro do banheiro, orei e falei, Deus, para essa chuva para nós irmos para a igreja. Nós precisamos para a igreja, nós já estamos prontos para essa chuva. E aí eu saí do banheiro, tipo, tá bom, né, não vou para a igreja. Nós olhamos para fora, parou a chuva. E eu, isso funciona. Não é só com dor de cabeça. E aí nós fomos para a igreja. Então nós precisamos ter a simplicidade de uma criança de orar nas coisas que a gente até mesmo acha que não vai acontecer. Mas nós temos que entender que o poder da oração não está sobre nós, está com quem faz. O Senhor, Ele só quer a nossa obediência. O Senhor só quer que nós estejamos dispostos a falar, Senhor, eu preciso de você. Amém? Eu queria que vocês lembrassem agora daquela parte onde um cego chegou até Jesus e Jesus falou, o que você precisa? Quem lembra disso? Jesus não sabe as nossas dificuldades? Jesus não sabe o que nós precisamos? Ainda mais um cego, que é extremamente visível o problema. Às vezes a gente tem um problema que ninguém sabe, não é? E Jesus sabe. E Jesus mesmo assim, Ele perguntou, o que você quer? O que você precisa? Por que Jesus perguntou? Vocês já se pensaram nisso? O Jesus, e o Senhor, Ele deseja que nós possamos reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Eu falo muito para os adolescentes essa parte que o cego poderia falar, eu preciso de uma muleta. Eu preciso de um cão-guia. Mas naquele momento ele reconheceu quem era Jesus. Eu quero voltar a ver. E quando nós reconhecemos quem é Jesus, nos abrimos a Ele, Ele se revela a nós, amém? E aí sim, acontece isso que nós acabamos de ler em 1 João 5,14. E sabemos que Ele nos ouve quando ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O Senhor, Ele tem um maior prazer de fazer as coisas para que nós possamos ter cura realmente, para que nós tenhamos transformação. Mas nós precisamos nos achegar a Ele. E é com simplicidade. Que nem como criança, ela não aprende a correr de uma vez só. Ela vai andando, não, vai engatinhando, né? Vai andando, vai correndo, e aí quando corre a mãe fica doida. Da mesma forma, é o nosso momento de oração. Você vai começando a orar com simplicidade aquilo que está no seu coração. E na medida que você vai falando, você vai cada vez mais melhorando esse processo.
Mas uma coisa que nós precisamos entender: quanto mais alto o nosso momento de oração, quanto mais tempo nós passamos em oração, mais tempo nós teremos de transformação em nossas vidas. Amém? Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês sobre a simplicidade. Quanto maior nosso nível de oração, maiores serão nossos testemunhos. E isso é maravilhoso quando nós realmente somos transformados pela oração. E não tem coisa melhor. Eu digo por mim. Teve muitas pessoas que oraram por mim e as coisas aconteceram por conta da oração e por conta que o Senhor orou. Mas não tem coisa melhor do que nós mesmos orarmos e falar: está sendo muito bom o preço que eu estou pagando de oração. Está sendo muito bom o tempo que eu tenho estado dedicando com o Senhor. Então nós precisamos parar de terceirizar a oração. Nós precisamos orar cada vez mais. Isso não é questão de o quanto tempo você está na igreja. Não é sobre o ministério que você está na igreja. Mas sobre você reconhecer que sem Deus você não é nada. Quem entende isso? Que nós precisamos cada vez mais nos achegarmos ao Senhor e termos um momento de oração. E o segundo ponto que eu queria trazer para vocês nessa parte da simplicidade é que quanto mais nós oramos, mais nós nos tornamos parecidos com o Senhor. Quanto mais nós oramos, mais o coração do Senhor, as vontades do Senhor vão bater no nosso coração, porque nós estamos nos aproximando a Ele. Amém? 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: quem conhece, orar sem cessar. Em todo tempo nós precisamos orar. Quando nós oramos, nós entendemos que o céu se revela aqui na terra. Quando nós oramos, nós entendemos aquilo que o Senhor deseja. Então nós precisamos cada vez mais entender isso. Uma frase que eu já ouvi e gosto muito é disso: toda vez que eu oro, Deus tira algo meu e coloca algo dele. Quanto mais nós temos esse momento de secreto, de orar cada vez mais, nós entendemos o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos do Senhor. Quanto mais nós oramos, aumenta a nossa sensibilidade em ouvir a voz do Senhor. E não tem coisa melhor do que ouvir a voz do Senhor. E por que isso? Porque muitas vezes nós oramos para pedir algo. Deus, eu preciso de cura, eu preciso de transformação. Mas nós precisamos orar, pedindo para que o Senhor se revele a nós e se revele a vontade dEle sobre as nossas vidas. Então nós precisamos cada vez mais, quando nós entendemos esse processo de oração, nós paramos de só chegar a Jesus e ao Senhor para pedir as coisas. Nós começamos a ter realmente um relacionamento com o Senhor. Por isso essa questão de orar sem cessar. Muitas das vezes quando nós chegamos a Jesus, ao Senhor, só para pedir as coisas, as pessoas elas não entendem isso, o orar sem cessar. E o orar sem cessar é o Senhor, obrigado por meu dia. Senhor, eu estou indo para o trabalho, que o Senhor me proteja. Senhor, eu estou fazendo o meu trabalho, eu entrego o meu trabalho ao Senhor. Senhor, agora eu tive uma dificuldade, eu preciso disso. Então, em todo o tempo, nós precisamos orar e dedicar tempo ao Senhor. E na medida que nós vamos dedicando tempo ao Senhor, a nossa sensibilidade em ouvir a voz dEle aumenta. Porque um relacionamento não é sobre só uma parte. Então, quanto mais nós entregamos ao Senhor, mais o Senhor se revela a nós. Isso é lindo, né? Então, nós precisamos entender que há poder na oração. E há poder tanto na cura quanto nós. Realmente, o Senhor se revelar a nós. E o Senhor se revelando a nós, falando aquilo que Ele deseja. Uau, não tem coisa melhor. Amém? Amém? Outro ponto que eu quero trazer para vocês. A oração, ela fortalece o cristão. Abre comigo em Lucas 18, 38 e 39.
Amém? Lucas 18, 38 e 39. Fala sobre a cura do cego de Jericó. Mas eu quero trazer essa parte aqui para vocês. Então ele chamou Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se ele calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós precisamos entender que quanto mais nós clamamos ao Senhor, o inimigo ele não vai ficar satisfeito. E eu quero que vocês entendam muito isso. O inimigo ele teme as pessoas que se chegam aos pés de Cristo para orar. Então, toda vez que nós clamamos a Jesus, porque nós reconhecemos quem Ele é, o inimigo ele vai tentar nos calar. Ele vai colocar dificuldades nas nossas vidas, ele vai colocar dificuldade na nossa família, para que nós possamos olhar para a dificuldade, para a situação. Para que a gente pare de clamar e comece a murmurar. E isso não é a fala do céu. A murmuração não vem do coração do Senhor. Isso agrada só o inimigo. Então, por isso que muitas vezes, quanto mais nós nos achegamos ao Senhor, mais o inimigo tenta nos abalar. Com dificuldades, com tempestades. Mas nós precisamos fazer que nem ele. E os que iam na frente o repreendiam para que se ele calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Toda vez que o inimigo tentar nos calar, nós precisamos cada vez mais gritar mais alto. Jesus, eu preciso do Senhor. As dificuldades estão vindo, as situações estão vindo, mas ela não irá fazer eu calar. Eu continuarei orando, eu continuarei te buscando, continuarei clamando o seu nome, amém? Nós não podemos deixar as situações nos abalarem. Quantas vezes nós já vimos pessoas do altar, pastores, pessoas que você tem como exemplo, que muitas vezes as dificuldades o abalaram e nunca mais ele voltou como era antes. Toda vez que o inimigo se levantar contra a sua vida, clame mais alto, porque o nosso Deus é um Deus de socorro. Essas situações não podem deixar deixarmos de nós clamarmos. Nós, nesses tempos, nós brincamos muito a questão do Ministério das Irmãs do Coque, né? E muitas vezes nós deixamos muito essa responsabilidade para elas. Porque elas entenderam que, independente da circunstância, eu preciso clamar. Orar sem cessar. Num bom momento, num momento ruim. Se eu preciso de algo ou se eu não preciso de algo, eu preciso clamar. Porque nós entendemos que nós não somos nada sem Ele, amém? Terceiro ponto que eu quero trazer para vocês. Quando nós oramos, nós vivemos o sobrenatural. Isso é tão lindo, né? Nós vivermos o sobrenatural. Então, por isso que eu trouxe essa questão de nós entendermos a simplicidade. Então, entendemos a simplicidade de orar, começamos a praticar a oração, entendemos que nós precisamos nos achegar ao Senhor por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer sobre as nossas vidas. Então, nós começamos a praticar essa questão de orar sem cessar, em todo o tempo. O meu dia precisa ser um dia onde eu me volto ao Senhor em oração. Eu dedico horas em oração. E aí sim, eu verei o sobrenatural do Senhor. Porque muitas vezes nós chegamos aqui na igreja, nós não temos uma semana de oração, nós não praticamos a oração e nós queremos que o sobrenatural aconteça. E o Senhor quer que o sobrenatural aconteça sobre as nossas vidas. Ele quer se revelar a nós com curas, com transformação. Mas se nós não começarmos do básico, nós vamos ver as coisas acontecendo. E nós não vamos viver isso. Recentemente,
eu fui curada das costas. E eu acho que foi uma das curas, o Senhor já me curou de várias situações, mas eu acho que foi uma das curas onde eu realmente vi o toque do Senhor. Então, eu brinco com o Denis que eu não gosto de remédio, exatamente por conta dessa questão que eu falo, eu preciso praticar a oração. Nada contra remédio, tá, gente? Minha esposa tá até machucada, tomando remédio de 6 em 6, de 12 em 12. Mas nós precisamos praticar. E aí, nessa questão da coluna, eu estava com muita dor nas costas. Muita dor nas costas. Tanto que eu não conseguia nem sentar direito. E fui pro hospital, pediram para fazer a ressonância. E nisso eu falei, Deus, eu não posso ficar assim, porque eu não estava conseguindo fazer absolutamente nada. Nada. E aí, num culto, o Senhor trouxe um mover de cura. E aí nós fomos orar. Senhor, eu preciso de cura. Tanto que nesse dia a apóstola Alexandra e o meu irmão estavam comigo, nós estávamos orando. E nesse dia, meu corpo era muito engraçado, que era só nesse lado que tinha dor. Dessa parte aqui da coluna. E aí a dor foi tão intensa e tão agravando que ela estava indo para as minhas pernas. E meu corpo queimava todo desse lado. Todo desse lado. E eu, está acontecendo algo. Está acontecendo algo. Queimando. E a dor sumiu. Sumiu, gente. Foi tão maravilhoso. Que eu fiquei tão radiante. E, gente, é muito bom, né? E eu fiquei tão feliz porque muitas vezes não, todas as vezes que o Senhor me curou, Ele simplesmente sumiu, né? A dor. Mas nesse, o Senhor, Ele queimou todo o meu corpo. Foi muito legal. Que eu desci pro banheiro e eu falei, Jesus me curou. Mas eu senti o toque dele. Jesus me curou. Até a Maria falou assim, o que aconteceu? Jesus me curou. E aí eu subi assim, chorando. E aí minha mão foi curada. Porque eu tava com uma dor aqui na outra mão. E eu falei, foi meu corpo todo. Então, gente, é muito bom ver o sobrenatural do Senhor. Mas nós precisamos não só entender isso, mas querer viver isso. E o viver isso não é tipo, apóstolo, você pode orar por mim? Você pode orar por mim? E vai acontecer porque o nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus misericordioso sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos entender o poder da oração. Não há nada melhor do que uma mãe orar por um filho e a oração se cumprir. Não há nada melhor. Não há nada melhor, esposa, você orar pelo seu esposo e a oração se cumprir. Você, esposa, orar pela sua esposa e a oração se cumprir. E aí isso vai testificando e melhorando o seu relacionamento com o Senhor. Amém? Então nós precisamos cada vez mais praticar para ver e viver o sobrenatural do Senhor. Amém? Quem deseja cada vez mais viver o sobrenatural do Senhor? E para isso nós precisamos praticar. Para isso nós precisamos pagar o preço da oração. Abrir o nosso coração e nos render ao Senhor. Nos render ao Senhor e falar, Senhor, eu não sou nada sem Ti. E o Senhor, Ele quer que nós possamos fazer isso não só nos momentos difíceis, mas nos momentos bons também. Quantas vezes nós vemos pessoas vindo para a igreja em tempos difíceis, orando e o Senhor respondendo e realizando, e não volta mais. Porque nós precisamos, igreja, parar de buscar o Senhor por aquilo que Ele pode fazer. Nós precisamos buscar o Senhor por quem Ele é. E aí sim, o Senhor irá se revelar a nós de uma forma que nós nunca vimos antes, amém? Quanto mais nós, igreja, entendermos isso, nós, igreja, vamos viver como um corpo de Cristo, coisas sobrenaturais. Quantas vezes nós vemos o ministério de intercessão orando aqui na frente, subindo, e nós ficamos distraídos na igreja.
E o Senhor, Ele tem nos chamado para que nós possamos parar tudo, nos prostrar a Ele e voltar essa questão da intercessão. Eu amo o Ministério de Intercessão. Toda semana eles vêm aqui, pagam o preço. Isso é muito bom, ter pessoas orando por nós. Meu pai, ele é um intercessor sobre nós. Vira e mexe, ele fala, 3 horas da manhã eu acordei para orar por você. Isso é muito bom, ter pessoas, né, para orar por nós. Mas nós precisamos nos dedicar, amém? Mateus 21, 22 diz, e tudo que pedires em oração, se crerem, vocês receberão, amém? O Deus do passado é o mesmo de hoje. O mesmo Deus que abriu o mar antes é o Deus que irá fazer hoje, amém? Então nós precisamos cada vez mais aumentar o nosso nível de fé. Então quando nós oramos, nós somos fortalecidos no Senhor. Quando nós oramos, nós aumentamos o nosso nível de fé. Quando nós oramos, o Senhor se revela a nós. Quando nós oramos, nossa sensibilidade aumenta. E aí vai aumentando o nível da lista daquilo que acontece. Amém? Amém? E para fechar, a nossa incoerência é querermos que o céu se abra sem pagar o preço de oração. Os céus irão se abrir sobre as nossas vidas, mas nós precisamos pagar esse preço de oração, amém? Nós precisamos buscar ao Senhor cada vez mais. E não tem como finalizar essa ministração sem nós orarmos. Eu falei, ok, Senhor, como que a gente finaliza essa ministração? E nós vamos orar. Orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Para que o Senhor realmente entenda que muitas vezes nós somos falhos, muitas vezes nossos olhos se voltam aos problemas, dificuldades. Muitas vezes nossos olhos se voltam às nossa correria, né? Quanto tempo está corrido? Eu estava comentando com outras pessoas, falando, nossa, como o tempo está corrido. E nós voltamos os nossos olhos para essas questões. E o Senhor cada vez mais tem nos chamado, volte seus olhos para mim. Não tire os olhos do foco. E o legal é que o olhar para o foco é aos pés da cruz. Então, eu te convido a orar. Então, se você entendeu isso, que nós precisamos pagar o preço da oração para reconhecer o poder que há nisso, eu peço para que você se levante, para que você se ajoelhe, mas para que você se manifeste de alguma forma. Não espere a minha oração, não espere alguém chegar até você, mas que você ore agora. Falando, eu reconheço o poder da oração, Senhor. Eu reconheço que sem Ti eu não sou nada. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Senhor, hoje eu entendo que eu não posso mais terceirizar. Pai, nós queremos te pedir perdão, Deus, por muitas vezes nós terceirizarmos a oração, Senhor. Terceirizarmos o único meio de aumentar o nosso relacionamento contigo, Deus.
Mas hoje nós queremos que isso mude em nossas vidas. Nós queremos hoje reconhecer quem Tu és cada vez mais, ó Deus. E nós queremos realmente orar sem cessar até que o Senhor venha. Nós realmente queremos ver o Seu sobrenatural, nós queremos ver o Seu agir sobre as nossas vidas, nós queremos realmente que o Senhor derrame cura, transformação, restauração em todas as outras coisas que o Senhor faz. Nós queremos reconhecer, ó Deus, que o Senhor é a nossa torre forte, que o Senhor é o nosso advogado fiel, que o Senhor é o nosso amigo. Nós queremos reconhecer e ver e viver aquilo que o Senhor é, ó Pai. Então, dia após dia, nós queremos aumentar o nosso nível de relacionamento contigo, Deus. Na simplicidade da oração, nós queremos nos chegar a Ti e contar o nosso dia, contar as nossas dificuldades, abrir o nosso coração. E nós pedimos, tenha misericórdia de nós, Senhor. E se revele a nós. Conte os Seus segredos aos nossos corações, Senhor. Deus, nós buscamos tanto por ser usados por Ti. Mas o primeiro passo, nós queremos aumentar o nosso relacionamento contigo, Senhor. Nós queremos aumentar o nosso relacionamento contigo, Deus. Aonde que ninguém vê. Aonde ninguém vê, nós queremos mudar, ó Deus. Porque muitas vezes nós dedicamos tanto tempo em mudar nas coisas que as pessoas conseguem ver. Para as pessoas olharem para nós e falar, uau, como a pessoa mudou, como a pessoa usada. Mas nós queremos mudar no secreto, Senhor. Te buscar, ó Deus. Orar cada vez mais, ó Deus. Porque nós sabemos que isso irá agradar o Seu coração. E dia após dia nós queremos apenas buscar aquilo que agrada o Seu coração. No nome de Jesus, Senhor. Amém.